aqui é a Thaís e nesse canal eu compartilho um pouco sobre a maternidade e a vida da mulher, hábitos saudáveis, organização e rotina. Se você se interessa por algum desses temas, não deixe de acompanhar os vídeos desse canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre 5 coisas que eu só aprendi depois que eu virei mãe e estudante de pedagogia. Vamos comigo? Quando a gente se torna mãe, e eu tô falando no meu caso bem específico, mas você pode também entender que a gente tem as nossas crenças que a gente aprendeu com alguém ou que a gente viu que dá certo e que funciona. Depois que eu tive o Richard, meu filho, eu comecei a questionar algumas atitudes minhas e algumas atitudes que eu via em outras pessoas, cuidadoras de criança. Então não precisava ser necessariamente mãe, pai, tio, tia, cuidadoras de criança no geral. E observando um pouco, eu cheguei à conclusão de que a gente precisa estudar para cuidar de uma criança e entender como funciona uma criança. Sim, porque é como se tivesse um manual e cada criança vai ter uma necessidade específica. Então não dá para usar uma única dica achando que vai funcionar para todas as crianças e todas as pessoas. Já ouviram falar, geralmente aquelas mães que têm 2, 3 filhos e elas falam que o primeiro foi diferente do segundo, que foi diferente do terceiro? Então, é justamente isso que eu quero falar com vocês. É importante eu dizer que primeiro eu tive o meu filho Richard com 19 anos, já tem 2 vídeos aqui no canal falando sobre isso, e só 2 anos depois eu comecei a minha graduação em pedagogia. Mas tem uma parte da história que vocês ainda não sabem. Eu já desde os 17 anos já trabalhava em ONG como monitora infantil e logo depois como educadora social. Então eu já via como funcionava as crianças e os adolescentes e pré-adolescentes, só que era no ambiente de trabalho, no ambiente mais longe, não era dentro da minha casa. Só depois que realmente eu tive meu pequeno Richard, que eu fui fazendo algumas associações, que eu fui entendendo aquilo que eu via no meu trabalho e eu precisava de um suporte que me ajudasse na minha prática em casa. Um ponto importante também, eu sabia que eu precisava mudar, que do jeito que eu estava levando a situação, não ia dar muito certo. E como eu já tinha dentro de mim que eu queria ser uma mãe diferente, eu fui buscar informação. E claro, qual é o meio mais fácil de buscar informação hoje em dia? É aqui na internet. Então, o primeiro passo, eu comecei a pesquisar aqui na internet, e eu acho que é o que todo mundo faz hoje em dia, e eu pesquisava meio sem rumo, e eu também não parava para ler, não parava para refletir. Eu só via, e às vezes eu praticava, e outras vezes eu até esquecia. Só depois que eu realmente iniciei a graduação em pedagogia que eu realmente levei a sério o assunto da criança e entender os desenvolvimentos e as fases, né, do desenvolvimento da criança. Então vamos lá, né, a parte que mais interessa. Coisas que eu aprendi sendo mãe e estudante de pedagogia, os dois ao mesmo tempo. Número 1, que a criança, ela não faz birra. Isso mesmo. Que a birra, então, é uma necessidade da criança. Ela tá tentando comunicar pra gente alguma necessidade que ela ainda não consegue expressar, certamente em forma de palavras, e que nós adultos temos muita dificuldade de entender e de ser sensível ao que a criança tá tentando nos comunicar. Então, sim, não existe essa de birra. A criança tá fazendo birra de propósito. Às vezes pode até parecer, porque na nossa cabeça a gente já sabe o que é fazer algo de propósito, o que é se negar a fazer algo, o que é provocar alguém, a irritação de alguém. Mas na verdade, pensa aqui comigo, você acha que como é a maioria das famílias, que onde a criança faz birra, ela é repreendida, você acha mesmo que ela quer toda hora ser repreendida, levar umas palmadinhas, como a maioria das pessoas fazem por aí? Não. Então, a gente tem que começar a olhar essas birras da criança como um sinal. Ela está tentando me comunicar alguma coisa que eu ainda também não estou conseguindo entender. Então, a melhor maneira da gente lidar com essa birra, tô colocando entre aspas, da criança, é a gente tentar sentar e, com calma, observar o que é essa necessidade dessa criança. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem fácil do que aconteceu, acho que 2 dias atrás aqui em casa. Meu pequeno Richard já tem 4 anos e ele queria muito um brinquedo. E olha como que a gente é adulto, né? Na correria do dia a dia, a gente acaba respondendo qualquer coisa para as crianças. E a gente não tem total atenção naquilo que elas falam pra gente. E foi isso que aconteceu aqui em casa, comigo.
Ele falando comigo, falou de um brinquedo específico, falou de algo e eu só respondi, aham, sim, é isso mesmo. E ele gravou esse aham, sim, essa confirmação minha. Acontece que quando ele veio me pedir o brinquedo, eu não sabia o que que era, porque ele só falava traços do brinquedo, uma bolinha número 2, bolinha número 2. E eu não conseguia entender, não conseguia entender. E eu fui ficando estressado porque eu não tava conseguindo entender ele. E ele foi ficando muito, muito, muito estressado e chateado comigo porque ele também não conseguia fazer com que eu entendesse o que ele tava querendo dizer. E aí foi uns 20 minutos de chororô, gritaria, birra, né? Como a gente conhece. Birra, birra, birra. Até que ele mesmo conseguiu lembrar a palavra. Ele falou bingo! E aí eu falei, ah, é o jogo do bingo. E aí a gente conseguiu se entender. Mas tá vendo como que acontece? Se eu não fosse sensível o suficiente para escutar, né, que ele falou que era bingo, eu ia ficar ali naquela situação, vai e volta, ele gritando, eu estressada. E aí o que que a gente acaba fazendo? A gente acaba usando a nossa força. A gente acaba, infelizmente, usando a nossa força contra uma criança. Porque é a maneira que a gente encontra de calar, de cessar, de fazer com que ela pare de encher a nossa paciência. E eu tô falando isso porque todo mundo pode passar por isso e passa por isso. E eu não tô livre por ter estudado mais ou menos, mas estamos aqui numa rede de compartilhamento. Então essa é a número 1. Criança não faz birra, criança tenta falar, comunicar uma necessidade dela pra gente. E a gente adulto que tem uma dificuldade enorme de também entender a necessidade da criança ou se pôr no lugar da criança também. Dica número 2. Dica? Aprendizado número 2. A criança, ela precisa de uma rotina. Sim, gente. Para muitas pessoas, essa palavra rotina pode ser confuso, mas na vida de uma criança é muito importante que desde cedo ela tenha rotina. Então, logo quando a gente ganha um bebê, a gente já vê hoje em dia, né, mais informações de que é importante botar para dormir no mesmo horário, comer no mesmo horário, dormir no mesmo horário, enfim. E é exatamente isso que é uma rotina. Você, dentro das tarefas, dos seus afazeres aí do dia a dia, na sua casa, na sua vida, você se organiza, né, para que a criança ela tenha o seu espaço dentro dessa rotina da casa, da mãe, do pai, do tio, enfim, de quem estiver na casa, e que ela também entenda os horários, porque aí, gente, já entra uma terceira coisa que é a questão dos limites, mas a gente fala mais para frente. Então, importância da rotina. A gente tendo rotina, a gente sabe exatamente o que esperar dos nossos dias, dos nossos momentos. E a criança, ela não tem muita noção de tempo, de horário, de dias. Então, ela vai associar uma tarefa depois da outra. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Ela associa que depois que ela levanta e escova os dentes, ela vai tomar o café da manhã, porque todo dia isso acontece. E depois do café da manhã, cada família tem a sua rotina. Então, tarefa por tarefa, a criança vai acostumando com essa rotina. Por isso que geralmente quando a gente vai para a escola, a gente vai no mesmo horário. Ninguém vai para a escola um dia de manhã, outro dia à tarde, outro dia de noite. Não, é sempre o mesmo horário. As aulas têm a mesma quantidade de horas, o intervalo tem a mesma quantidade. Então é muito importante para o desenvolvimento da criança, do adulto também, tá bom? Mas assim, da criança que tenha essa rotina. E aí vai de cada família organizar uma rotina, né? Então, seja ela a rotina de alimentação, a rotina de brincadeira, a rotina do sono e até a rotina para telas, tablet, computador, celular, também é muito importante. Tá? Eu aqui em casa, eu sou um pouquinho mais paranoica, então eu escrevo. Para mim é mais fácil escrever. Eu consigo visualizar melhor o que acontece comigo na semana, no meu dia, quando eu escrevo as tarefas que eu tenho que fazer ou o que eu vou fazer no meu tempo livre. E então a rotina, ela envolve também planejamento e organização, certo? Então, cada família se organiza da melhor forma possível dentro das escolas, né, dos horários das escolas, do horário da creche, e é isso. Rotina é muito importante para uma criança. Número 3. É muito importante que mesmo durante essa vida agitada que nós adultos temos, é muito importante que a gente dedique um espaço de tempo para a gente poder fazer atividades com as crianças. E aí eu vou ser bem específica, as crianças de 0 a 6 anos principalmente, tá bom? É do 0 aos 6 anos que tem o salto de desenvolvimento da vida humana e é onde a gente aprende as coisas básicas para a nossa vida. Então, independente se você trabalha ou não, tá? Independente do horário que trabalha, da carga horária, enfim.
Você como um cuidador responsável de uma criança, é muito importante que você faça atividades junto com a criança. Prestem atenção que eu tô falando fazer junto. Não é colocar a criança para fazer. Ah, vai lá brincar, vai lá desenhar, vai lá assistir televisão, vai lá andar de bicicleta. Não, eu vou fazer junto. Então você convida a criança. Vamos assistir um filme? Um exemplo. Vamos desenhar aqui junto? Vamos brincar com os bloquinhos de montar? Vamos lá para a praça para a gente poder brincar? Vamos. É muito importante. E aí, cada um, né, desses cuidadores, mãe, pai, enfim, no geral, vai definir essa quantidade de tempo. Então, se você tem 1 hora do seu dia que você consegue ficar ali direto com a sua criança, dando atenção para sua criança, use essa 1 hora. E aí você já vai voltar no tópico anterior, que é a rotina. Então você vai saber que, por exemplo, de terça e quarta, você vai ficar 1 hora brincando com tinta guache com a sua criança. Então, já é um ponto positivo. Ah, eu não tenho 1 hora, eu tenho 15 minutos, meia hora, mas eu tenho 15 minutos de manhã antes de trabalhar, 15 minutos de tarde e 1 hora antes de dormir. Então, nessas lacunas, você vai fazer alguma coisa junto com a criança. A criança, ela aprende fazendo, mas muito mais ela aprende vendo como que o ambiente está junto com ela. Então, quando um adulto senta junto com a criança, ela se sente importante, ela se sente validada, ela se sente acolhida e ela se sente amada. Olha o tanto de valor que essa criança recebe. Com um pouquinho de atenção que a gente dá, mas é uma atenção de qualidade. Então, o número 3 é faça coisas, tarefas, junto com a sua criança. E aqui um pontinho extra. Se realmente for muito difícil sentar e fazer algo com a criança, então inclua a criança na sua atividade. Aqui em casa eu vou dar um exemplo. O Richard, ele gosta muito de atividades com água. Então, quando eu tô muito atarefada ou eu tô na cozinha fazendo alguma coisa, ele vem, isso já é dele, mas eu poderia convidar. Ele vem, pega a cadeira, coloca do lado da pia, pega uma panela, enche com um pouquinho de água e fica ali, fingindo que tá cozinhando junto comigo. Pega uma colher, fica mexendo na panela. Isso, se eu repreendesse e falasse, não, sai daqui, menino, ele já ia se sentir muito mal e muito triste. Ele ia se sentir excluído, rejeitado, abandonado. Mas, se eu incluo, se eu falo, não, olha, você tá fazendo uma sopa, olha, você tá mexendo igual a mamãe, então ele se sente amado, valorizado, respeitado. Olha como é importante. E são coisas que acontecem na nossa vida que a gente pode fazer tão rapidinho, sem influenciar na nossa rotina do dia a dia. Então, às vezes, você tá escrevendo no caderno ou tá estudando mesmo. Peraí. Ou você está estudando, coloca a criança para desenhar lá, bota também para escrever, para rabiscar um caderno. Então, às vezes a gente acaba excluindo a criança da nossa rotina. Às vezes a gente acaba excluindo a criança de tarefas, sendo que a gente deveria fazer o contrário, incluí-las cada vez mais. Então, a dica do fazer é muito importante. Número 4, que tá bem ligadinho com o que eu falei de fazer coisas junto com a criança, que é dar tarefas para as crianças. No Pinterest ou até mesmo no Google tem essa tabelinha, eu vou ver se eu consigo deixar compartilhado aqui embaixo o link, ou vou ver se eu consigo colocar no vídeo para vocês verem melhor. Mas de faixa etárias de idade, a criança já pode ajudar nas tarefas de casa. E é muito importante que a criança já faça algumas tarefas de casa para ela já ter a noção de pertencimento, de grupo e de responsabilidade também. Então a gente já ensina direitos e deveres automaticamente na organização da família, na organização do ambiente da casa. Então, por exemplo, né, de 2 a 3 anos, a criança pode ajudar já a recolher os brinquedos, a criança pode ajudar a empurrar a cadeira, então ela comeu, ela empurra a cadeira na mesa. Se eu não me engano, de 3 a 4 anos, a criança ela já pode ajudar a tirar o prato da mesa e colocar na pia, ela já pode ajudar a tirar a roupa suja e colocar no cesto, ela já pode organizar os brinquedos também e deixar o quarto mais organizado para ela. Então, cada faixa etária, grupinho, né, de faixa etária, de idade das crianças, já dá para incluir nas tarefas de casa. E isso é muito importante. Um adendo. Tem muitos adultos que a gente encontra, né, durante a nossa vida e que a gente fala, nossa, pelo amor de Deus, é muito mimado, fulano não sabe fazer isso, ou fulano é folgado, ele não ajuda em casa, ele não lava louça, a cama dele vive bagunçada, a toalha vive jogada na cama. Por quê?
Porque quando ele era criança, esse fulano, ele não foi incentivado a ajudar nas tarefas de casa, mesmo que seja uma tarefa simples. Ele não foi incentivado. Quando a gente não cria esse hábito desde criança, quando a gente vira adulto, demora muito mais para a gente entender. Então, é muito importante que principalmente mães e pais incluam as crianças nas tarefas de casa. Claro, respeitando a idade de cada um, né? O corpinho de cada um também. E por fim, número 5. É muito importante preparar o ambiente para receber essa criança. Então, se você ainda está no período da gestação, é muito importante já que você tenha um ambiente preparado para receber esse bebê. Mas se no caso você foi que nem eu, não se preparou, e, enfim, tá buscando informação agora, né, sobre criança e desenvolvimento da criança, e enfim, maternidade e tudo mais, é muito importante que você já a partir de agora comece a organizar o ambiente para receber a criança. Então, tem muitas casas em que eu sei que não é possível a criança ter um quarto, mas a criança ter o cantinho dela, ela entender qual é o espaço dela, o cantinho de brincar, o cantinho de dormir, né? O que ela pode fazer nesse ambiente e deixar esse ambiente mais acessível para a criança. Então, às vezes a criança quer beber água, mas o filtro está em cima, então a criança não consegue ter fácil acesso ao filtro, então ela tem que sempre ficar pedindo água para uma pessoa. Isso vai cansando, vai estressando o adulto, né? Ou, por exemplo, a criança, ela não é incentivada, né? A comer com os talheres. A mãe fica toda hora dando a comida na boca, porque não quer que suje o chão, não quer que suje a mesa. Mas aí a gente nunca vai estar incluindo a criança nesse ambiente. Ela vai demorar muito mais para ter essa autonomia, para ter esse acesso. Com o ambiente preparado para essa criança, e eu não estou falando de mudar a casa inteira, claro que não, mas você perceber em cada criança a necessidade dela. Então, principalmente o local de dormir, as roupinhas, os locais de brinquedo, tudo isso toda criança tem. Tem criança que vai ter em maior quantidade, tem criança que vai ter em menor quantidade, mas ela vai ter brinquedo. Então a gente organiza aquele ambiente, a gente prepara para ela também se sentir pertencente, né, a este ambiente, que não é um ambiente onde só tem adulto. E aí também, eu queria fazer um adendo, né, de incluir a questão de música, de filmes, novelas que a gente coloca na nossa casa. A gente lembrar que a criança ela está em fase de desenvolvimento. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente deixa tocando no ambiente, tudo que a gente deixa lá visível nas telas, a criança ela está consumindo aquilo também. Então, às vezes, a criança ela começa a bater, quando ela vai pra escola, ela começa a bater nos amiguinhos, ela imita. Mas aí você não fala, nossa, mas em casa eu não bato, não acontece nada disso. Mas às vezes no desenho que ela assiste, tem uma lutinha, né? E enfim, outras coisas, palavras, músicas. Então a gente lembrar que a criança ela tá em desenvolvimento e tudo que tem no ambiente, ela agrega, ela aprende, ela copia, né? E ela reproduz. Então, preparar o ambiente, eu acho que é uma das dicas também mais sensacionais que eu aprendi ao longo dos meus estudos e observando no meu pequeno Richard. Ele já chega, ele já sabe onde ele vai colocar o sapatinho, ele já sabe onde fica a bolsa da escola. Quando ele quer água, ele vai pegar água. Quando ele quer fruta, ele vai pegar fruta, porque tá tudo acessível para ele. E isso deixa a criança mais autônoma. E é muito bom criar uma criança que é autônoma, uma criança que tem liberdade, que sabe o que pode fazer, o limite dela. Então, eu espero que vocês realmente tenham gostado um pouco desse vídeo. Eu sei que eu estou no começo aqui, talvez não tenha ficado a luz muito boa, ou talvez tenha gaguejado, o barulho, mas eu acho que o mais importante é passar a informação. E eu tô aqui para compartilhar com vocês, porque se na minha vida deu tão certo, eu tô vendo os resultados de tudo que eu implantei, de tudo que eu comecei a fazer com o meu pequeno aqui em casa, eu também quero que com vocês isso aconteça. Então, no fundo do meu coração, eu espero que tenha ajudado uma ou duas pessoas. Enfim, se você gostou do conteúdo, continue aqui, eu vou estar postando sempre. E se já tiver ajudado uma pessoa, eu já tô feliz. Eu, pelo menos, consegui expressar todo o sentimento que eu sinto e o que eu acho que funciona e o que deve ser feito com as nossas crianças, que serão futuros adultos, né, da próxima geração. E eu acredito muito no poder da educação, né, de uma educação bem feita dentro de casa e depois na escola. Então, é isso, gratidão. Até o próximo vídeo.